Enquanto estavam juntos, eles decidiram conversar novamente sobre algo que os preocupava há muito tempo, a necessidade de adotar uma criança. O fato de que provavelmente não teriam filhos ficou claro 5 anos após o casamento, após tentativas ineficazes. Luísa procurou médicos, mas nada ajudou. Ela teria continuado a fazer vários procedimentos e medicamentos. No entanto, o médico experiente finalmente disse claramente que praticamente não havia chance dela engravidar com tratamentos caros e demorados. O médico aconselhou a não desperdiçar tempo e dinheiro e considerar a adoção. Após perceber a terrível notícia de que nunca seria mãe, e depois de chorar por vários dias, jogaram todos os medicamentos fora. Luísa disse ao marido que já bastava e que eles tinham que encarar o fato de que ela era infértil. Vou parar com todo esse tormento, e você tem todo o direito de procurar alguém que possa dar à luz ao seu filho, disse a mulher, mal segurando as lágrimas. Vem agora, querida, nunca vou te abandonar, disse seu marido, abraçando-a bem. Se não temos filhos, não precisamos. Então. Mas na verdade, os médicos podem estar errados. Filhos não adotados nos anos seguintes. Eles voltaram a falar sobre esse assunto várias vezes, mas Vitorino resistia. Temia que uma criança adotada pudesse eventualmente desenvolver uma maneira diferente de ser. Enquanto Luísa, pelo contrário, acreditava que tudo dependeria da educação deles. O tempo passou e ambos estavam na casa dos 30 anos, finalmente percebendo que sua esposa estava decidida. Vitorino concordou em adotar um menino. Eu ficaria feliz com uma menininha também, ou talvez seja melhor adotar 2 filhos de uma vez, suspirou sonhadoramente. No entanto, eles sabiam que não seria tão fácil, pois era um assunto sério. Primeiro, vamos pesquisar tudo a respeito, conhecer as crianças, começar a reunir documentos e também teremos que fazer cursos especiais, disse Luísa. Bem, é um pouco demais, disse Vitorino, confuso, mas você está certa, é claro. Precisamos abordar esse assunto com responsabilidade. No dia seguinte, o casal foi ao orfanato. Luísa imediatamente notou uma menina de cabelos loiros e olhos azuis, linda como um anjo de um cartão de Natal. Ela ficava o tempo todo no canto ao lado de um menino que se parecia muito com ela. Luísa descobriu que essas crianças eram gêmeas e que seus pais haviam falecido. Uma nova família nunca foi encontrada para elas, pois era impossível separá-las, e nem todo mundo poderia adotar 2 crianças de uma vez. Luísa imediatamente sentiu amor e ternura por essas crianças e ofereceu ao marido adotá-las juntas. Vitorino ficou emocionado, mas ainda assim apoiou sua esposa. Quando a diretora do orfanato soube que eles queriam adotar os gêmeos João e Maria, a mulher experiente imediatamente percebeu as dúvidas do futuro pai. Ela alertou o casal sobre as dificuldades que poderiam enfrentar e até sugeriu escolher outra criança. No entanto, eles garantiram à mulher que eles e seu marido estavam decididos. Então, o casal começou a se preparar para a chegada dos novos membros da família. Durante esse tempo, Vitorino tentou repetidamente convencer sua esposa, temendo que eles não conseguissem se alimentar e cuidar de seus 2 filhos. Luísa, pense bem, as crianças precisam de muita coisa, assim como as outras famílias conseguem viver, argumentava Vitorino. Nós ganhamos bem, afinal de contas, poderíamos gastar menos conosco. Nós vamos dar conta, tenha certeza. Luísa, então, disse com determinação, eu venho de uma família grande, sei como é quando você não tem o que as outras crianças têm. Já tive bastante de viver em condições ruins e sem dinheiro suficiente,
Pode perguntar para minha mãe como é. Luísa respeitava sua sogra, então decidiu pedir seu conselho. A senhora Assunção não desencorajou sua nora, mas também não ficou feliz com isso. Crianças são maravilhosas, querida. Mas duas de uma vez não são fáceis em todos os sentidos. Então, elas são filhos de outras pessoas, sempre serão filhos de outras pessoas, disse a sogra. De jeito nenhum, eles já são meus, respondeu Luísa, firmemente. A sogra aconselhou-os a pensar bem, mas Luísa estava firme em sua decisão. Ela já se imaginava ao lado das crianças em sua mente. Ela visitava frequentemente o orfanato, fazendo de tudo para que as crianças se apegassem a ela. Vitorino, por outro lado, passava muito tempo no trabalho e raramente acompanhava sua esposa. Graças à persistência e esforços da mãe em potencial, dentro de 6 meses João e Maria já estavam vivendo juntos com eles, e Vitorino, com todos os direitos de pai. As crianças eram adoráveis, obedientes e chamavam seus pais adotivos de papai e mamãe. Todos estavam absolutamente felizes, mas Vitorino não podia dizer o mesmo sobre si mesmo. Ele até amava as crianças, mas tinha que trabalhar muito e passava muito pouco tempo com elas. As despesas da família aumentaram consideravelmente, e o marido frequentemente repreendia a família. Eu tenho trabalhado sem dormir, como vou descansar agora por causa dos seus caprichos desenfreados, dizia ele. Afinal, acontece que as pessoas têm filhos gêmeos e vivem de alguma forma, disse Luísa. Exatamente. Elas têm seus próprios filhos, e essas crianças não são nossas. Minha mãe estava certa. Às vezes, a senhora Assunção vinha visitá-los e parecia ser afetuosa com as crianças, mas Luísa sempre sentia sua versão mal disfarçada. Um dia, ela até ouviu a senhora Assunção conversando com seu filho, lamentando por ele e considerando tudo culpa de Luísa. Luísa preferiria não ter ouvido tudo isso, mas não tinha tempo para pensar sobre isso por muito tempo, pois criar crianças exige muita energia. Como resultado, Vitorino ficou cada vez mais distante dela e das crianças, e todas as tentativas de reconciliação terminavam em brigas. Vitorino, as crianças sentem muito a sua falta. É difícil voltar para a casa do trabalho e pelo menos acariciar suas cabeças ou brincar um pouco. É fácil para você dizer: eu trabalho o dia todo, estou cansado e não tenho tempo para brincadeiras, dizia Luísa. Conversas assim aconteciam constantemente, e um dia, Vitorino simplesmente anunciou que estava indo embora com outra mulher. Como assim, e eu e as crianças? Perguntou Luísa, assustada. As crianças nem vão notar que eu fui embora, e você se virará de algum jeito. Eu tenho namorado com outra mulher há muito tempo, e em breve ela me dará meu próprio bebê, respondeu Vitorino. Assim foi como Luísa se tornou uma mãe solteira com 2 filhos. Vitorino rapidamente entrou com um pedido de divórcio e até renunciou à paternidade para não ter que pagar pensão alimentícia para os gêmeos. Ele se alegrava com sua nova liberdade, enquanto Luísa estava arrasada. Ela não sabia como iria criar seus filhos sozinha. Seu salário como professora de música na escola era catastroficamente insuficiente para as necessidades diárias deles. Maria e João cresceram sem caprichos e amavam muito sua mãe, tentando nunca deixá-la triste. Mas, apesar disso, às vezes tinham pensamentos sombrios sobre seu destino infeliz. Nos momentos de desespero, Luísa abraçava seus filhos bem forte, pensando apenas nos anos que viriam. Seus filhos cresceram fortes e se tornaram adultos decentes, e ela finalmente colheria os benefícios. Não chore, mamãe.
Nós te amamos muito, disse Maria com pena, acariciando o cabelo da mãe. Nunca vamos te abandonar como papai fez, prometeu João. Ele sorriu e abraçou as crianças ainda mais apertado, dizendo-lhes que estava chorando de alegria por ter filhos tão maravilhosos. E agora, ela definitivamente não tinha medo de nada. Esses momentos redimiam todo o sofrimento e aproximavam ainda mais eles de seus filhos, dando-lhe força para continuar vivendo. 3 anos se passaram, João e Maria foram para a escola como sempre. Luísa dava aulas em uma escola de música e também dava aulas particulares. No início, não foi fácil, mas gradualmente a vida começou a se estabilizar. Ela não pensava em sua vida pessoal, dedicando todo o seu tempo apenas aos filhos. Ela também não lembrava de seu ex-marido, e apenas era grata porque eles adotaram as crianças juntos, pois ela não teria sido capaz de fazer isso sozinha. Mas um dia, eles se encontraram por acidente. Estavam com pressa para buscar seus filhos na escola e, de repente, notaram um homem com um carrinho de bebê em um banco no parque. Ele estava sentado com uma garrafa de cerveja e fumando, sem se importar que havia uma criança por perto. Ele tinha uma aparência extremamente horrível e desleixada, e Luísa ficou chocada ao reconhecer Vitorino. Ela ficou muito surpresa, pois ele nunca tinha fumado ou bebido antes. Ela disse "Oi, Vitorino", e ele a reconheceu imediatamente. Ficou feliz em vê-la. Há quanto tempo? Como você tem passado e como estão os nossos filhos? Perguntou Luísa. Meus filhos, corrigiu ele. Eles estão bem, assim como seus filhos, espero. Este é o seu segundo filho já. O nome dele é Daniel, respondeu Vitorino, franzindo a testa. Só agora Luísa notou que a criança no carrinho já não era um bebê, e ele estava claramente doente. Vitorino fez uma expressão amarga e contou a Luísa sobre sua vida difícil. Descobriu-se que seu filho nasceu com paralisia cerebral. O menino não falava, não andava e precisava de cuidados caros. Infelizmente, apenas Vitorino trabalhava na família. Sua esposa estava sobrecarregada e sugeriu colocar Daniel em um centro de cuidados especiais. Eles até foram lá e viram como tudo funcionava, mas no final ele recusou. Agora, ele temia que sua esposa simplesmente o abandonasse e o deixasse sozinho com seu 6º filho. Luísa sentiu pena de seu ex-marido e de seu filho. Ela aconselhou Vitorino a não desistir, pois crianças assim podem melhorar se forem tratadas constantemente. Luísa, você está certa em cuidar de crianças saudáveis. Eu e minha esposa tiramos um bilhete de loteria azarado. Ah, é fácil ficar sentado se lamentando enquanto bebe cerveja, respondeu Vitorino, e jogou a garrafa vazia no lixo. Luísa balançou a cabeça e continuou com seus afazeres. Ela sentia pena de Vitorino, de seu filho e até mesmo de sua esposa, mas não havia nada que ela pudesse fazer para ajudá-los. Ela já havia ficado brava com seu ex-marido, mas nunca desejou nada de ruim para ele. Enquanto isso, felizmente, Luísa estava indo bem. Ela não tinha dúvidas de que tudo continuaria igual. As crianças estavam saudáveis, indo bem na escola, progredindo na música e já tinham feito muitos amigos. A melhor amiga de sua filha, Mariana, frequentemente ia à casa deles. Um dia, Maria contou a Luísa que a mãe de Mariana havia falecido e que ela estava morando com o pai. Ao ouvir isso, eles começaram a prestar mais atenção na menina e entender o quanto ela sentia falta do calor e da participação de uma mulher. Damião, pai de Mariana, frequentemente ia buscá-la e às vezes tomava chá com Luísa na cozinha,
enquanto esperavam as crianças terminarem de brincar. Eles conversavam principalmente sobre as crianças e a criação delas, mas às vezes compartilhavam coisas pessoais. Aconteceu que a mãe da menina havia falecido há alguns anos de uma doença grave, e o homem que sempre sonhou com uma família grande ficou sozinho com sua filha. Ela é tão boa, calma e estudiosa, e tem um ouvido musical. Você gostaria que eu estudasse música com ela? Sugeriu Damião. Eu não sei, eu não gostaria de sobrecarregá-la com estudos, mas podemos tentar, se não for muito incômodo para você, respondeu Luísa. A propósito, você vai ao parque de diversões com as crianças. Talvez possamos todos ir juntos algum dia, acrescentou Luísa. A partir daquele momento, eles se tornaram quase inseparáveis. Iam ao parque, faziam caminhadas e celebravam todos os feriados juntos. Parecia para todos ao redor que eles eram uma grande família, e Luísa e Damião eram os felizes pais de 3 crianças maravilhosas. Eles se entendiam em tudo. Mas até então, ainda não haviam tomado medidas decisivas, apesar de se ajudarem em todos os assuntos domésticos. Um dia, quando Damião, Luísa e as crianças estavam saindo todos juntos, encontraram a senhora Assunção, sua ex-sogra. Quando a mulher idosa os viu e percebeu que Damião estava levando as crianças e as sacolas de compras para o carro, ela simplesmente bombardeou sua ex-nora com perguntas. Como fico feliz em te ver. Você se casou, já tem 3 filhos. Maria e João estão tão crescidos. Uma pena que nem me reconheceram, disse ela. Damião sorriu e deu de ombros, sem vontade de compartilhar os detalhes de sua vida com a senhora Assunção. Ela perguntou como Vitorino e seu filho estavam. Por favor, não pergunte, suspirou Luísa pesadamente. Eu nunca gostei da nova esposa dele. Você foi a melhor parte da vida do meu filho. A senhora Assunção continuou a falar sobre Vitorino e seu filho, revelando que ele se divorciou novamente e foi trabalhar no exterior, deixando Daniel e o colocando em um orfanato especial não muito longe dali. Eu queria visitá-lo, mas então pensei que isso maltrataria a minha alma novamente, concluiu ela. Nesse momento, Luísa foi chamada pelas crianças e se despediu apressadamente da senhora Assunção, correndo para o carro. O clima estava ruim por causa da conversa com sua ex-sogra. Luísa não conseguia parar de pensar na criança infeliz de Vitorino que havia sido abandonada. À noite, ela contou tudo para Damião, expressando como ele podia querer tanto ter um filho e parecia não ter a intenção de desistir. E o menino claramente não é sem esperança, apenas ninguém nunca cuidou dele adequadamente. Na verdade, essa criança não significa nada para mim, mas meu coração dói por ele, sabe? Disse Luísa, com empatia. Provavelmente irei a esse orfanato, pelo menos para perguntar se ele precisa de algo. Eu simplesmente não consigo evitar, disse Luísa, expressando sua preocupação. Boa ideia. Vamos juntos, respondeu Damião, para a grande surpresa de Luísa. Alguns dias depois, eles levaram doces e brinquedos e foram ao orfanato. Ao ver Daniel sentado solitário em uma poltrona, com olhos tristes, Luísa e Damião sentiram uma dor e ressentimento profundos por aquela criança. Luísa passou um pouco de tempo com o menino e imediatamente percebeu que ele era bem intelectualmente, mas falava mal. A criança se aproximou imediatamente dos estranhos e tentou demonstrar suas habilidades de todas as formas para conquistar afeto e elogios. Depois de prometer a Daniel que voltariam, se despediram do menino e foram conversar com a diretora. Ela explicou que o menino chegou muito negligenciado e que seus pais aparentemente não cuidavam dele de forma alguma.
Um tempo valioso havia sido perdido. Ele está recebendo aulas particulares aqui agora? Perguntou Luísa. Claro, mas infelizmente não é suficiente. Há tantas crianças doentes e há uma escassez catastrófica de aulas individuais, respondeu a diretora. Então, Luísa fez uma pergunta que estava em sua mente desde a conversa com sua ex-sogra: posso adotá-lo? Ela finalmente estava convencida de que não poderia ficar longe daquela criança. A diretora disse que não haveria obstáculos, mas alertou que a criança precisaria de muita atenção e cuidados especiais. Não se preocupe, podemos fornecer exatamente isso, e em quantidade suficiente, declarou Damião de repente, muito calmo. Luísa ficou surpresa com a resposta de Damião, mas não mostrou isso. Eles assinaram os documentos necessários para a adoção e saíram do prédio em direção ao carro, com esperança e amor no coração. Damião parou e virou-se gentilmente para Luísa. Desculpe, talvez este não seja o momento nem o lugar ideal para isso, mas eu queria te perguntar algo há muito tempo. Luísa, você gostaria de se casar comigo? Luísa olhou para Damião com um sorriso reconfortante e respondeu: Damião, se você só estiver disposto a fazer isso por causa da adoção do Daniel, então não. Eu também desejo isso há muito tempo, mas não tive coragem de falar. Além disso, em breve teremos que explicar às crianças por que passamos tanto tempo juntos. Mas se você for contra, é só dizer. Eu concordo com a sua preocupação. Damião sorriu, aliviado pela resposta de Luísa. Eu sorrio, não apenas por causa de Daniel, mas porque eu realmente preciso de você. O casamento pode ser simples, mas tenho certeza de que todos ficarão felizes. As crianças receberam a notícia de que teriam um irmãozinho que não estava muito saudável e exigiria mais atenção cuidadosa. O casal decidiu morar em um apartamento maior do que o local anterior, dedicando seu tempo às crianças, especialmente ao tratamento do seu filho mais novo. Luísa procurou e compartilhou todas as informações disponíveis sobre o problema de Daniel, conectando-se a fóruns com outras pessoas afetadas pela mesma dificuldade. Ela se sentia cada vez mais confiante de que conseguiriam superar juntos. Sentindo o amor e o cuidado, a fala de Daniel começou a se fortalecer e ele fez progressos após seus pais terem contratado um bom terapeuta de fala e massagem. Todos tinham esperança em sua recuperação. Claro, ainda havia muito trabalho pela frente, anos de reabilitação, mas os pais estavam confiantes no sucesso. No entanto, havia pessoas que duvidavam, incluindo a mãe de Damião, que havia acolhido Luísa e seus filhos de braços abertos. Ela não conseguia entender o desejo de Damião de assumir a responsabilidade tão pesada de uma criança doente. Preocupada com seu filho, ela questionava se ele seria capaz de enfrentar essas dificuldades. Mãe, eu passei por tanto em minha vida que isso não é difícil para mim, Damião respondeu, com empatia. Além disso, estou confiante de que Daniel se tornará um jovem quase normal quando atingir a maioridade. Bem, se Deus quiser, suspirou a mãe de Damião, sabendo que essas conversas sobre ele ainda aconteciam. No entanto, Damião estava acostumado com esses comentários e não se deixava abalar. Sua mãe ainda não conseguia esquecer como sua ex-sogra era contraditória em relação a crianças saudáveis. Um dia, elas se encontraram novamente. Ao ver Luísa, a mulher idosa compartilhou suas últimas notícias sobre seu filho. Ele se casou pela terceira vez e em breve será pai. Mas ele não me visitou nenhuma vez desde então, só liga às vezes. Ele se lembra de Daniel? Sem resistir, Damião perguntou: ele não se lembra?
Uma vez decidi visitar Daniel, mas me disseram que o menino havia sido adotado e se recusaram a me dar as coordenadas de seus novos pais. Mas percebi imediatamente que eles simplesmente não queriam me aborrecer. Acredito que ele deve estar morto, disse a senhora Assunção, tristemente. Não acho que eles estavam mentindo. Bem, eu tenho que ir para minha família. Já temos 4 filhos, disse Luísa, sem contar a senhora Assunção quem era o 4º filho. Não havia necessidade de ela saber. A mulher idosa apenas apertou os lábios e balançou a cabeça desaprovando a mente. Em sua visão, a ex-nora tinha muito a fazer. Não havia problemas com as outras crianças, mas Daniel demandava muito tempo e energia. Durante os primeiros anos de sua estadia com a família, Daniel foi hospitalizado várias vezes para reabilitação. Os cuidados constantes envolviam muitos procedimentos, atividades e restrições. No entanto, tudo isso não foi em vão, e a família encontrava felicidade a cada dia, mesmo enfrentando os obstáculos da vida. E assim chegamos ao fim dos relatos das vozes do Reddit. Espero que tenham gostado e se identificado com as histórias compartilhadas. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar um like e compartilhá-lo com seus amigos. E se quiser assistir mais conteúdo interessante, basta clicar no vídeo que está aparecendo agora. Obrigado por assistir e nos vemos em breve com mais histórias das vozes do Reddit.